noite. Que maravilha, já fomos tão abençoados e vamos continuar sendo abençoados ainda. Senhor, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. E nós pedimos que, diante dos barulhos internos no nosso coração, na nossa mente, diante das agitações que existem dentro do nosso ser, ou mesmo diante de distrações externas, ou talvez espirituais, que o Espírito Santo do Senhor atraia a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser para a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, ensina-nos, cura-nos, liberta-nos, salva-nos, restaura-nos, transforma-nos, pelo poder da Tua palavra, na ação do Teu Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. O tema da mensagem de hoje é Game Over. Game Over. Alguém sabe aí o que é Game Over? Os jovens todos sabem. Mas se você não sabe, é fim de jogo. Fim de jogo. Essa mensagem está dentro daquela série que nós estamos estudando um pouquinho aqui sobre as armadilhas modernas. Muitas delas são antigas, mas elas também são modernas, porque elas continuam fazendo com que muitos de nós caiamos sem mesmo percebermos. Game over por quê? Porque mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, é bem possível que dentro da sua casa tem alguém que está vivendo o fim do jogo. Talvez não dentro da sua casa literalmente, mas à sua volta. É interessante porque daqui a pouco nós vamos ler algumas estatísticas a respeito daquilo que acontece dentro das nossas casas, por causa de algumas coisas que daqui a pouco nós vamos conversar. Mas a realidade é, para muitos de nós, o fim já chegou. Para outros, o processo do fim está muito perto, mas talvez nós não estamos nos atentando. Olhando então para as estatísticas, olhando para a realidade, olhando para aquilo que órgãos públicos, aquilo que a saúde tem dito, aquilo que pesquisadores têm dito, cientistas têm dito, devemos abrir os nossos olhos e pensar se talvez não sou eu, não é você, não é alguém que está bem perto de nós, dentro da nossa casa, na nossa escola, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa igreja, enfim. De acordo com a pesquisa Game Brasil de 2024, 73,9% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo digital. 63% gastam dinheiro em jogos online no celular. Então essa é a realidade. Essa pesquisa mostra também que nós brasileiros, infelizmente, estamos acima da média. Não no bom sentido, mas no sentido ruim. Pela BNL Data, recentemente um estudo revelou que 8,7% da população mundial já apresenta problemas relacionados a jogos de azar, com 1,4% sendo dependentes destes jogos. Queridos, é interessante que quando nós lemos estatísticas como essas, de modo geral, a gente sempre pensa em alguém que está distante de nós. Alguém que não faz parte da nossa própria casa ou talvez do nosso grupo de amigos. Mas, pelo amor de Deus, abram os olhos. Porque talvez você que está apenas brincando com Fortnite, que nem é um jogo de apostas, mas que para quem sabe e joga, sabe muito bem que lá dentro também tem apostas. E às vezes apenas numa brincadeira de uma ou duas vezes, talvez a terceira você já não consegue mais se controlar. E aquela brincadeira se tornou tão interessante que você quer jogar apenas mais uma vez. Quem sabe com um pouquinho, mas são só alguns reais apenas. Cuidemos. No Brasil, a popularidade das apostas online tem crescido rapidamente. Isso também trouxe um aumento nos casos de vício e endividamento. Também está aí a fonte para a gente ver. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns casos reais, e eu vou citando as fontes, e algumas depois vocês podem pegar aí o PowerPoint e ver com mais detalhes. Uma paraibana adulta teve prejuízo de 30 mil apostando no jogo do Tigrinho. Uma cozinheira perdeu 80 mil em 2 meses
jogando no cassino online. Começamos aqui com os adultos, vamos agora um pouquinho mais. O caso real da Ana, de 15 anos, desenvolveu um vício em jogos de azar online. Isto a levou a faltar às aulas e a evitar atividades sociais, a queda no desempenho escolar. Sua saúde mental também foi afetada com sintomas de estresse, ansiedade, irritabilidade evidentes, gastando grandes quantias de dinheiro sem o consentimento dos pais, levando a família a sérios problemas financeiros. Isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha realidade. Será? Podemos fazer parte dessas estatísticas. Segundo o G1, um caso real de João, de 22 anos, começou a jogar online e se envolveu a apostas como entretenimento. Se tornou um viciado em jogos, gastou grandes quantias de dinheiro, levou a grandes problemas financeiros, desenvolveu problemas com estudo e trabalho, perdeu o emprego, enfrentou vários problemas de distanciamento entre amigos e familiares, pois desaprendeu a se relacionar. Interessante, porque nós vamos continuar vendo aqui algumas estatísticas, mas a questão do problema relacional, a questão do problema social e a questão da baixa produtividade escolar, ou da baixa produtividade no trabalho ou nos relacionamentos como um todo, em grande parte, segundo os estudiosos, estão relacionados ao excesso de jogos. Sejam eles jogos que têm ganho de dinheiro ou não. Caso real de Maria, de 19 anos, que se envolveu em jogos de azar online, teve a sua saúde mental afetada, com ansiedade, depressão, produtividade drasticamente limitada, limitações e afastamentos sociais, e até mesmo entre amigos e familiares. Sofreu crises de ansiedade severa, ao ponto de precisar de internação médica. Essa é a realidade da qual nós estamos cercados. Uma pesquisa da USP revelou que quase 30% dos adolescentes brasileiros fazem uso problemático de jogos eletrônicos. Não estamos falando agora a respeito exclusivamente de jogos que estão relacionados a dinheiro, ok? Quanto? Quase 30% dos adolescentes brasileiros fazem uso o quê? Problemático de jogos eletrônicos, o que pode levar a prejuízos emocionais e sociais. O uso excessivo de jogos foi associado a sintomas de abstinência e desestímulo em outras áreas da vida, como escola e atividades sociais. Meu filho não quer vir no culto. Meu filho não quer estudar. Meu filho parece que está excluído dos demais jovens, está excluído dos demais adolescentes. O meu marido está excluído, minha esposa está excluída. Queridos, esse problema está atingindo a todos nós. Eu me dediquei um pouquinho mais nas pesquisas e em colocar as informações mais relacionadas aos adolescentes, mas eu me assustei em descobrir que as mulheres como um geral, crianças, adolescentes e adultas, fazem parte de 51% da população brasileira viciadas em jogos. Você já tinha parado para pensar nisso? Jogatina, costume de jogar, ação de jogar compulsivamente, ato compulsivo e intenso de jogar de modo prolongado. Isso descreve você? Isso descreve a mim? Isso descreve alguém que você ama? Eu tenho pessoas que eu amo e que, infelizmente, passaram por grandes problemas, dentre esses aqui citados. Você parou para pensar que até agora eu não abri a Bíblia e eu não citei nada a respeito do Senhor? Os dados que eu trouxe para nós e as informações que eu trouxe até aqui são informações de pessoas que nem são cristãs, mas estão percebendo a grande armadilha da qual nós estamos envolvidos. Talvez você, homem casado, talvez você, homem adulto, você, mulher adulta, olha para a sua realidade e nem para pensar. Talvez você não joga, é igual eu, não gosto de jogar. Mas o que tem te dominado? O que tem me dominado? O que tem gasto o seu tempo e suas energias de forma excessiva? A palavra de Deus nos convida a sair do fim de jogo.
para começar um novo jogo. A palavra de Deus dá esperança em Cristo Jesus, independente de onde você está, independente do quão dominado você é pelo desejo de jogar, ou pelo desejo de fazer algo que esteja dominando você e prejudicando as pessoas que estão à sua volta. Há esperança, há liberdade, há possibilidade de transformação. Pais, em nome do Senhor Jesus, eu lhes imploro, abram seus olhos. Um viciado não se torna viciado de um dia para a noite. E se os nossos filhos estão dentro das nossas casas, e se eles se tornarem viciados, a culpa é minha, a culpa é sua. A TV é fácil de nos viciar, os seriados são fáceis de nos prender, os jogos são fáceis de nos prender. Por quê? Porque Deus nos fez seres com emoções que muitas vezes estão deturpadas, emoções que estão confusas. Em um mundo caído de problemas e dores, nos refugiarmos em um bom seriado, em uma rede social, ou em jogos, sejam eles de jogatinas com lucros ou perdas ou não é a questão, mas sim aquilo que me domina, mas sim aquilo que tem me consumido. E as consequências são graves. Eu não sei aonde você está nessa caminhada. Eu não sei aonde estão as pessoas que você conhece nessa caminhada. Por mais que esteja no fundo do poço, por mais que já tenha dado game over para você e para essa pessoa, o chamado de Deus em Cristo Jesus é a esperança. A esperança para você, a esperança para mim. Domine seus desejos, rejeite o ganho fácil. Domine os seus desejos. Talvez você, como eu, nem gosta de jogos, eu não tenho nem paciência. Eu me esforço para conhecer alguns jogos por amor àqueles que me rodeiam, mas eu não tenho paciência. Mas existem outras coisas que também mexem com os meus desejos. Existem outras coisas que me fazem querer ganhar algo de forma fácil. Uma produtividade profissional, uma satisfação instantânea pelo trabalho, por um reconhecimento, por um prazer dentro do casamento à custa de outras coisas, ou quem sabe para muitos daqueles que estão aqui fora do casamento. Domine os seus desejos, rejeite o ganho fácil. 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tenho uma pergunta para vocês, e não é uma pergunta retórica. Qual é o problema desse versículo? O versículo está denunciando o quê? O quê? Oi? Ok, eu ouvi algumas coisas, mas eu queria ouvir claramente e com coragem. Cadê vocês, adolescentes corajosos? O versículo está denunciando o problema do que aqui? Dinheiro? É o dinheiro? Quem acha que é o dinheiro? Não precisa levantar a mão, não. É o amor ao dinheiro. É o amor. O dinheiro não é problema. O dinheiro é solução. Podemos fazer grandes coisas com o dinheiro. Podemos fazer grandes coisas para o reino de Deus através dos recursos. O problema é o amor exagerado num ídolo, como a Demar aqui colocou. Se o dinheiro se tornou um ídolo, um Deus falso, um Deus com letra minúscula, este é o problema. Se o jogo se tornou um Deus falso, é um problema. Se você tem jogado, eu conheço histórias reais de ovelhas que já foram ovelhas minhas, que gastaram o que tinha e o que não tinha, no meio de uma madrugada, na esperança de mudar a história da família, gastou tudo o que tinha e o que não tinha, ao ponto de sair pela madrugada andando sem consciência de tão grande a angústia e o desespero que aquilo causou para aquele homem. Ele perdeu a razão, ele deixou de conseguir organizar a mente, já não sabia mais o que era, o que deixava de ser, que hora era, que hora que deixava de ser, e saiu perambulando na tentativa de tentar suicídio. Mas graças a Deus, o amor de Cristo é suficiente para encontrá-lo aprisionado em seus deuses falsos.
Será que tem gente aqui achando que trabalhar, encontrar o sucesso, mais um diploma, mais um ícone dentro da sua carreira, você será feliz? Será que é isso que o Senhor tem para nós? Será que você adolescente, você jovem, você adulto, que está aprisionado a algum tipo de jogo, com ganho ou sem ganho, está tentando colocar no ganho o seu amor? Só existe um Deus que satisfaz, só existe um Deus que supre, só existe um Deus que sustenta. Aonde está a sua confiança? Redirecione-a para o Senhor, é o convite de Timóteo 6:10 para mim e para você. O texto nos diz que nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e o resultado foi dor. Se você está desviado da fé, se você tem colocado em outras fontes que não Deus a esperança de suas finanças, a esperança da sua satisfação, o Senhor de toda a glória te convida a encontrar a paz, a completude, a alegria que só Ele pode dar. Provérbios 21:5, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Qual é o problema que este versículo está denunciando? É a riqueza? Claro que não. A riqueza é algo bom. A riqueza não é algo ruim, mas sim a pressa excessiva. A pressa excessiva por prazer imediato, seja ele por um jogo, seja ele por dinheiro, seja ele por sucesso, seja ele por status, reticências e etc., é o grande problema, porque se tornou um Deus que promete muitas coisas, mas o seu fim é o quê? Cansaço, desgraça, ruína, pobreza. Será que a palavra de Deus chega para pessoas aqui que estão pobres espiritualmente, tentando conseguir por suas próprias forças, galgar mais e mais crescimento na área de estudos, negligenciando Deus, o reino de Deus, a igreja de Cristo e as coisas do reino de Deus? Será que a palavra de Deus chega para alguém aqui que tem tentado enriquecer-se de forma apressada e excessiva, colocando o dinheiro, a riqueza e o poder acima do próprio Deus? Isso só pode te gerar cansaço e pobreza em diversas áreas, mesmo que rico financeiramente você se torne. Agora você que tem estado aprisionado em jogos, para tentar ganhar dinheiro, ou para ter de novo aquela euforia gostosa, que o ganhar uma fase no jogo, que passar no jogo dá, ou que ganhar uma aposta dá, ela pode durar um pouco, mas o resultado final é desgraça. Deus não vai dar para mim e para você o mesmo nível de euforia que as coisas que este mundo, os deuses falsos deste mundo nos oferecem. Deus não prometeu isso para nós. Deus prometeu que estaria conosco. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas eu estou convosco. O fato dele estar conosco não significa que nós vamos enfrentar todas as boas emoções e todos os bons sentimentos o tempo todo. Mas ele está conosco e nos dá graça suficiente, como o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 4:13. O que ele disse? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Bem mal compreendido esse texto e muito mal usado. De tão mal compreendido e mal usado, estamos deixando de usar esse texto que é grandioso. E nos disse que eu posso suportar a dor de um dia enfadonho de trabalho, mesmo sendo eu pobre, ou sendo rico e tendo que administrar todos os desafios de uma vida de trabalho e de administrar o que eu tenho. Eu posso aguentar tudo isso. Eu posso aguentar o desejo de querer jogar e passar mais uma fase, de assistir um pouco mais, de estudar um pouco mais e achar que em minhas próprias forças vou conquistar algo, de trabalhar um pouco mais e achar que nas minhas próprias capacidades vou alcançar algo. Eu posso suportar tudo isso na graça de Cristo, que me diz: filho, eu te amo e eu supro todas as suas necessidades. Como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, pedindo a Deus o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque Deus promete suprir as nossas necessidades. Que Deus maravilhoso, que nos convida, que nos chama de um ganho fácil a um ganho verdadeiro, de um ganho ilusório a um ganho eterno
que nos oferece vida agora, vida plena, de paz, alegria e completude nele, e uma vida eterna também. A palavra de Deus continua falando para mim e para você algo muito mais, que nos desafia, nos encoraja dentro desse tema. Pratique o domínio próprio. Nós vivemos em uma era onde parece que é legal ser radical. É legal você, dentro do grupo de pessoas que você convive, ser fora da média. Eu trabalho 20 horas por dia. Eu jogo até 2, 3, 4 da manhã. Eu estudo e ganho sempre nota 10. Ok. E quais os valores, quais os princípios e quais as coisas estão sofrendo em detrimento desse seu trabalho excessivo, desse seu estudo excessivo, desse seu jogo excessivo? Eu estou bem. Você pode estar tão anestesiado pelo seu próprio Deus falso, tão anestesiado pelas circunstâncias, mas será que aqueles que estão à sua volta estão bem? Será que de verdade você está bem? Pergunte para Deus, avalie. O domínio próprio é o fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito. Quando nós lemos Gálatas, capítulo 5, nós vemos essa necessidade de vivermos o fruto do Espírito. Alguém que está em Cristo frutifica o fruto do Espírito. E se eu estou conectado com Cristo e não estou frutificando o fruto do Espírito, algo está errado. Eu preciso me perguntar primeiro se eu estou em Cristo, ou se eu estou em Cristo, se eu estou me enchendo de Cristo, se eu estou me enchendo do fruto da palavra de Deus, do fruto não, mas da palavra de Deus e das coisas que vão gerar o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é a área da sua vida, qual é a área da minha vida que é marcada por falta de domínio próprio? É fácil a gente olhar aqueles que jogam compulsivamente, descontroladamente, exageradamente, mas e nós? Podemos falar para eles sobre o fruto do Espírito, porque temos desenvolvido o fruto do Espírito em cada uma das áreas das nossas vidas? Podemos, como foi citado aqui, o discipulado. Qual é a frase, Lucas? Eu gostei bastante da definição. Discipulado é? Ele vai achar lá que ele leu, ótimo. Manda para mim aí que já eu leio. Quero ler. Mas vou tentar reproduzir a ideia da frase, por enquanto. Discipulado é o caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus eu aprendo mais sobre Ele, eu desenvolvo isso, mas eu trago outros para caminhar comigo nessa caminhada. Como posso eu discipular alguém que está viciado em jogos, seja de ganho ou não, e estar descontrolado porque eu como descontroladamente? Não dá, né? Não tem como. Discipulado é o ato de seguir Jesus Cristo e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Sensacional. Eu só posso ajudar a minha esposa nisso se ela está vendo em mim um crescimento da minha caminhada com Jesus, que controla o meu ser em cada uma das áreas, naquelas que eu não quero muito, inclusive. Eu só posso frutificar isso na vida dos meus filhos dessa forma. Eu só posso frutificar isso na vida desta igreja dessa forma, que o Senhor nos enche do fruto do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 9, 25, Paulo compara a vida cristã a uma corrida, onde a disciplina e o autocontrole são fundamentais para alcançar vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre o engano, vitória sobre a mentira, vitória sobre os excessos. Queridos, abram os olhos de vocês para aquilo que falta controle. Abra os olhos de vocês para aquilo que está faltando mais de Deus, mais do reino de Deus, mais de equilíbrio. Perceba e permita que o Espírito Santo de Deus penere e avalie cada uma dessas coisas, trazendo a vontade de Deus, o equilíbrio para a sua vida. Mas eu não consigo. A minha vida é marcada por desequilíbrio. Mas eu já estou derrotado. Bem-vindo. Eu também tenho áreas derrotado, mas eu não vou ficar derrotado. Como todas as áreas que eu já fui derrotado e Cristo entrou e mudou, eu sei que as áreas que ainda não sou um vencedor,
Eu vou vencer no poder de Cristo e na palavra de Cristo, para que o mundo veja que em gente fraca como eu e você, o poder de Cristo opera e faz milagres em nós e através de nós. Esse é o nosso Deus. Mas Walter, o que a palavra de Deus diz, pastor, a respeito desse processo? Eu estou excessivo em algo, eu estou descontrolado em algo, talvez no jogo que ganha dinheiro de fato, talvez no jogo que não ganha dinheiro, mas controlado pelo jogar, eu estou controlado pelo trabalhar, pelo limpar a casa excessivamente, eu estou controlado pelo trabalhar compulsivamente, pelo estudar compulsivamente, pelo falar compulsivamente, pelo comer compulsivamente, pelo fofocar compulsivamente, pelo não falar e me isolar compulsivamente, seja o que for, como mudar? Quando terminar o culto, o pastor Josimar vai estar lá na porta, e ele vai dar um beijo, um abraço em cada um, e está todo mundo curado. Queríamos que fosse assim, né, pastor? Como nós gostaríamos. O beijo e o abraço vai ajudar bastante. Até fisicamente, quimicamente, sabemos que o abraço traz diversos benefícios para nós. Mas, queridos, é um processo. É um processo. Eu não vou orar aqui e vai sair daqui todo mundo controlado. Eu não vou orar aqui, você vai assumir um compromisso com Deus e você vai ser livre daquilo que tem te dominado, dos seus vícios. Você não vai conseguir chegar na vida do seu filho, na vida de alguém, e com uma única oração está tudo mudado. Nós precisamos renovar as nossas mentes, é o processo de renovar a mente. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24, nós temos palavras bem importantes que eu quero lê-las resumidamente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompia por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar e revestir-se das coisas da verdade. Resumi aqui. Eu vou ler de novo, presta atenção. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos deliciosos. Tá certo? Não tá, Carla. A Carla foi a única que eu vi que fez não. Tem mais alguém? Se não está certo, o que tá errado no que não está certo? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos deliciosos. A Carla falou por lá, deu para ler os lábios. Enganosos, não deliciosos. Mas os nossos desejos e as ofertas de Satanás para mim e para você, não é um capiroto assustador, com um chifre assustador, com uma capa assustadora, com uma cara assustadora, que grita bu quando você está no escuro. Mas são armadilhas muito bem disfarçadas, que parecem deliciosas, mas não são verdadeiras. Parecem deliciosas, mas os seus fins, ou o seu fim, é trágico, é desgraça. Não levante a sua mão, mas tem alguém aí aprisionado em desejos, em compulsões, sejam elas de jogos, sejam elas do que for, que tem destruído a sua vida, disfarçadas? A esperança para mim, a esperança para você. O Senhor Deus de toda a glória nos convida a despir-se do velho homem, renovar-se do novo, que é verdade. É a mentira pela verdade, é a troca de pensamento. É a troca de pensamento. Filipenses 4:8 fala que nós devemos pensar em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que louva a Deus. Será que aquilo que eu tenho pensado, alcançar mais um título, ganhar mais dinheiro, mais estabilidade, mais uma fase do jogo, mais um nível no jogo, mais um título no jogo, mais uma aposta no jogo, é o que vai me realizar? Mentiras, mentiras e mentiras. Será que é mais uma imagem pornográfica que eu vou ver e vai me deixar mais animado? Será que é me autogratificar que vai me deixar satisfeito? Será que é um novo relacionamento extraconjugal? Será que é mais uma imagem? Não. Quanto à antiga maneira de viver, vocês que estão em Cristo, nós que estamos em Cristo, somos ensinados a despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos e não deliciosos. Enganosos, que parecem deliciosos,
mas não são, e serem renovados no modo de pensar. E aí o texto bíblico continua no versículo 24 e termina: em santidade provenientes da verdade. Verdade. Verdade que contrapõe a tua mentira, verdade que contrapõe a tua ilusão, verdade que contrapõe isso em mim e em você. Romanos 12, versículo 12, um texto extremamente conhecido: não se amolde ao padrão deste mundo, mas o que? Transforme-se pela renovação da vossa mente. Para o quê? Para que sejam capazes de comprovar a vontade de Deus, que às vezes é boa, às vezes é agradável e quase nunca é perfeita. É claro que não. Renova a sua mente pela verdade da palavra de Deus, para que seja capaz de experimentar a vontade de Deus, que é boa, é agradável, é perfeita. O resto é ilusão, o resto é mentira, só Cristo é satisfação. Agora, quando o seu filho, quando alguém à sua volta estiver desesperado por um pouquinho mais de satisfação, não chega como um chato cósmico e diga: tá vendo? O pastor não pregou lá? Está vendo? Você fala para sua esposa: está errado. Ou para o seu esposo: não. Nós somos chamados a proclamar a graça de um Deus de graça que não acusa. O acusador das nossas almas é Satanás. E já é suficiente sermos acusados por ele. Ele não precisa de gente ajudando ele, nem de mim, nem de você. Mas ele precisa de gente. Deixa eu pegar o Davi, que está todo arrumadinho hoje. Ele precisa de gente, chega aí, que pega na minha mão e caminha junto. Não é isso o discipulado? Eu estou caminhando, eu estou aprendendo. Cara, não cheguei lá ainda, não faço tudo como eu devo, mas vamos junto, que junto a gente consegue mais. É isso, obrigado, Davi. É isso, é junto com o seu esposo, junto com a sua esposa, junto com o seu filho, junto com o povo de Deus. É essa caminhada, a renovação da mente. Eu tenho estudado por diversas razões a neurociência, e dentro da neurociência existe a neuroplasticidade. E diz a neurociência, a neuroplasticidade, que para uma mudança de hábitos, para uma mudança de vícios, é necessário o quê? Aquilo que a Bíblia já disse muito melhor, de forma muito mais profunda e há muito tempo antes. O quê? É necessário renovação da vossa mente. É necessário trocar de pensamento, é necessário trocar de comportamento, é necessário trocar de ambiente. Se você está viciado no videogame e não consegue se libertar dele, meu amigo, só um jeito: desfaz do videogame. Se você está viciado em jogos que estão no celular, só tem um jeito: paga um app para bloquear jogos. Você está viciado em imagens que não deve? Pague um app para te ajudar a bloquear imagens que não deve. Confesse uns aos outros, orem uns pelos outros, auxiliem uns aos outros. Gente, não tem fórmula mágica. Quando eu comecei a estudar neurociência, eu gosto de estudar e aí eu fico cheio de expectativas. E aí eu termino de estudar e eu fico murcho. Não aprendi nada de novo, não tem nada diferente, não tem nenhuma coisa mágica para eu dar para alguém que vai ajudá-las mais. Não, não tem. É o processo de deixar e renovar. A neuroplasticidade é isso. Thalita é fisioterapeuta, então conhece um pouquinho de neuroplasticidade na área dela. É necessário essa mudança. Uma pessoa que perde movimentos, aí o fisioterapeuta vai lá e fica fazendo movimento mecânico, para que então todas as ligações do corpo, inclusive a questão cerebral, seja central ou periférica, quem sabe recupera este processo e recria os caminhos neurais. Quem criou o cérebro? Seja a parte central ou periférica. Deus, e Ele já disse como vencer um hábito. Ele já disse como vencer uma compulsão ou como vencer um vício. Trocando de pensamento, deixando de fazer o que é mal para começar a fazer o que é bem, se despindo do ruim e se revestindo da verdade. Mas Walter, isso é difícil demais, eu não consigo. Se você estivesse no meu lugar, você saberia que não dá. Preciso te dizer que eu também tenho meu lugar nesse sentido aí. Tem várias coisas que se tornam em nossas vidas coisas que nos deixam dominados por elas. Você não consegue, né? Eu também não. É por isso que Deus, em amor e graça, enviou Jesus para alcançar gente como eu e você. Em perdão, perdão que vale para ontem, perdão que vale para hoje, perdão que vale até a eternidade. Mas não é só a graça que perdoa, mas é a graça que nos capacita
a negar os nossos desejos deliciosos. Não, desejos enganosos. E então aprendermos o caminho do domínio próprio. Aprendermos. É um processo, queridos. Não vai ser fácil. Seu filho vai querer te matar se você der limite para ele usar o celular. Talvez a sua esposa vai querer te matar quando você quiser dar limite para ela. Não, querida, vamos lá repensar. A hora que você falar querida, ela já está com uma cara querendo te matar. Talvez o contrário, da esposa para o esposo. Talvez no seu ambiente de trabalho, para os seus subordinados. Talvez aqui na igreja, para os seus liderados. E aí? E aí que nós vamos nos esconder debaixo da graça protetora de Cristo, sabendo que neste processo Deus está conosco, no ensinar-nos a nos despir da mentira e do engano, para nos revestir da verdade que transforma, que dá vida. Este é o nosso Deus, nos convidando para mais e mais nele. Volte-se para Cristo. Ele liberta. Ele restaura. Somente Ele oferece completude. As Escrituras nos dizem isso. Romanos 6, de 6 a 14, nos traz essa verdade da libertação possível em Cristo, não apenas do perdão eterno, mas também da transformação, de sermos um novo homem transformados à imagem e semelhança de Cristo, que vence o pecado, que é justificado e transformado. Fuja do ganho fácil e ilícito, busque viver com integridade e autocontrole, no lazer, no trabalho, na família, na sociedade ou em qualquer outra área. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele, e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Você acha que sim? O diabo está sussurrando na sua orelha, está sussurrando na sua mente, de que para você não tem jeito, que para essa pessoa que você ama não tem jeito, mas é mentira. Porque para você não tem jeito, para mim não tem jeito, sozinhos em nossas próprias forças, mas no poder de Deus que ressuscitou Cristo naquela cruz, há esperança para mim e para você. Cuidado com os seus desejos, questione-os. Cuidado com os seus desejos, sejam eles quais forem. Jeremias 17, 9 diz que os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades são corruptas, incontroláveis, mas nós podemos aprender a submeter os nossos desejos e vontades à verdade da palavra de Deus. Busque as coisas do reino para que o fruto do Espírito, incluindo o domínio próprio, sejam desenvolvidos. Você tem buscado as coisas do reino de Deus? Veja, avalie a sua agenda, avalie a sua vida, avalie os seus pensamentos, avalie o seu trabalho, avalie o seu lazer e veja qual porcentagem. Corte a sua vida como uma pizza e veja o pedaço que você tem dado para o reino de Deus. Busque as coisas do reino, encha-se do Espírito. Exercite a renovação da mente pelas verdades das Escrituras, por meio do aconselhamento bíblico oferecido por essa igreja, oferecido pelos uns aos outros, aconselhando uns aos outros na palavra, orando uns com os outros, confessando os pecados uns aos outros, cantando louvores juntos, cultuando como vocês estão de parabéns. Hebreus 10, a partir do versículo 24, mais resumidamente, nos diz sobre a importância do cultuar publicamente. Louvado seja Deus, parabéns, continuem assim. Não negocie o cultuar público, mas também não negocie a sua devoção pessoal diária, leitura da palavra, oração, jejum, comunhão uns com os outros. A igreja está oferecendo diversos grupos pequenos para estimular a relação entre o povo de Deus e a prática do fruto do Espírito. Abuse dessas boas oportunidades. Exercite a renovação da mente pelas verdades das Escrituras. Não perca isso, não deixe isso de lado. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É o que Gálatas 5,16 nos diz. Mas eu estou vivendo no Espírito? Eu estou me enchendo do Espírito?
Ou estou me enchendo de mais uma oportunidade de jogar, mais uma oportunidade disso, daquilo outro? O que em sua vida hoje está faltando encher-se do Espírito? O quê? O que você pode começar a fazer hoje para ser mais cheio do Espírito Santo? Que tal fazer sozinho, ou quem sabe em família, uma desintoxicação digital essa semana? Ou quem sabe por 3 semanas? Espera aí, Walter, por que você colocou 3 semanas? Dizem os especialistas, dizem os cientistas que estudam mais a respeito de hábitos, que um hábito para ser vencido, um vício para ser vencido, uma compulsão para ser vencida, de modo geral precisa de, por volta de, a partir de 21 dias. 21 dias sem, você vai ter passado por todo aquele processo químico e emocional da abstinência, mas depois esse processo vai ficando mais fácil. Queridos, eu tenho o privilégio, a graça de Deus, inclusive apoiada por essa igreja, pelos demais pastores dessa igreja, de trabalhar com aconselhamento bíblico. Estamos quase nos finalmente de abrir a fundação, que já é um projeto que oferece atendimento para pessoas que sofrem com diversas compulsões ou desequilíbrios, com dificuldades mentais. Temos diversos profissionais da saúde, dentre eles psicólogos, psiquiatras, neurologistas e outros médicos. E é interessante que nós todos unidos falamos em uma única voz: a ciência não pode resolver esse problema. Esse problema é resolvido com o simples que eu acabei de pregar para vocês aqui. Mas é um simples que ninguém quer, porque dá trabalho, é cansativo o processo. Mas é o único que trata a causa. O resto são remédios da área psicotrópica que podem dopar pessoas que estão excessivas demais. Ou se você já está para baixo demais, down demais, vai levantar um pouquinho. Dentro da fundação nós temos um doutor em farmacologia que explica isso de forma linda. E ele claramente, dentro de sua área de autoridade, nos explica que não há remédio na farmacologia mundial para resolver esse tipo de problema. Esse tipo de problema se trata por comportamento. Mas para nós que somos cristãos, nós tratamos além do comportamento, nós tratamos o coração, as intenções. Isso o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Remédios podem ajudar para aqueles que estão em casos graves. Remédio pode ajudar, mas ele não pode tratar. Quem pode tratar você e quem pode tratar a mim, em nossas compulsões, em nossos exageros e falsos deuses, é o Senhor Jesus. E Ele está aqui, e Ele oferece cura de graça. Ele oferece libertação e restauração. Você conhece alguém que sofre? Você conhece alguém que está com dificuldade? O Deus de toda a graça é suficiente para aquela pessoa e para você também, em um grau menor ou maior, de compulsão, de exagero, de domínio. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque-se diante do Senhor. Senhor, parece um assunto tão superficial, parece um assunto tão distante de nós quando falamos de pessoas viciadas em jogos. Mas quantos, ó Deus, de nós aqui, crianças, adolescentes, adultos e até idosos, estão se isolando do povo de Deus, sem nem perceber que estão isoladas, pelo excesso de televisão, pelo excesso de tela, pelo excesso de jogos, pelo excesso daquilo que tem tomado o teu lugar, daquilo que tem tomado o lugar do teu povo, o lugar da tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, venha com libertação, venha, Senhor, com cura, venha com aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer em nós e através de nós. Livra-nos, ó Deus, das mentiras, livra-nos, ó Deus, dos enganos, que tem oferecido para nós satisfações imediatas, intensas e instantâneas, mas tem nos aprisionados em caminhos de mentira, de desgraça, de morte, de desilusão, de isolamento, de destruição. Senhor, se tem alguém aqui que está tão aprisionado em algo, ou alguém, ou alguma coisa,
que pensa não ter mais esperança para si. Que o Espírito Santo do Senhor traga a verdade a este coração que oferece perdão. Não apenas o perdão, mas a restauração. Em nome do Senhor Jesus, liberta-nos, cura-nos, transforma-nos, pelo poder da Tua palavra, na ação do Teu Espírito. Senhor, aqueles que estão vivendo algum tipo de isolamento, algum tipo de separação, colocando a culpa em tudo e todos que o cercam, traga, Senhor, o arrependimento agora para que reconheçam que o problema é o excesso daquilo que não deveria estar em excesso. Traga, Senhor, o arrependimento diante do Senhor, mas também uns diante dos outros, e leva-os a restaurações de relacionamento contigo e uns com os outros, como somente o Senhor é capaz de fazer. Cura-nos, restaura-nos, salva-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.